Boa noite, amigos do Irmão Tomé. Queria agradecer, antes de mais nada, pelo convite honroso que recebi para fazer essa palestra neste 30 de junho de 2021, quando todos nós sentimos a falta, nesses 19 anos, de Chico Xavier. Hoje completa 19 anos que o nosso irmão voltou para o mundo espiritual, merecidamente, com todos os louvores que uma criatura humana, um espírito que encarna na Terra, e quando volta para o mundo espiritual, nós sentimos sua falta, mas ao mesmo tempo aliviados, porque sabemos que ele voltou com uma bagagem espiritual elevadíssima, devido ao bem que ele fez aqui na Terra durante sua última encarnação, no século XX, em 2 de abril de 1910. Chico Xavier é uma unanimidade com todos aqueles seres que querem a paz, que querem o amor em suas vidas e principalmente com o Evangelho de Jesus. Nós vamos apresentar essa palestra com alguns vídeos que nós temos nos arquivos e com muita satisfação contar um pouco da vida deste espírito crístico que veio para nos educar no Evangelho de Jesus e na terceira revelação. Comecemos, então. Esta é a casa humilde onde Chico Xavier começou suas atividades no Centro Espírita Luiz Gonzaga. Esse Centro Espírita foi fundado em 1927, mas ele não tinha uma sede fixa. Ele funcionava na casa de algumas pessoas. A partir de 1934, José Xavier, seu irmão, casou-se com a Geni, essa senhora aqui ao lado do Chico, né, segurando o papel para a psicografia. Ele casou-se com a Geni Pena e passaram a morar ao lado da casa do pai do Chico. 1934, essas crianças ali postada na frente para tirar essa fotografia histórica do Centro Espírita Luiz Gonzaga, inaugurado, como eu disse, em 1934, que de noite era o Centro Espírita Luiz Gonzaga, e durante o dia era a residência de José Xavier, que era o irmão mais próximo do Chico, e era celeiro, ele fazia selas de cavalo. Então a gente diz que de dia era um celeiro onde se fazia sela e à noite era um celeiro de luz, porque foi nessa casa que Chico recebeu os primeiros livros de Emmanuel, os primeiros livros de Humberto de Campos, como, por exemplo, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e o Consolador de Emmanuel. O segundo livro, o primeiro foi um livro chamado Emmanuel, pelo próprio Emmanuel, e depois o Consolador. Então vamos aqui mostrar para vocês. Essa é a casa em que nasceu Chico Xavier, na rua São Sebastião, em Pedro Leopoldo. Essa residência simples, humilde, no dia 2 de abril recebeu, através de Dona Maria João de Deus, o médium Chico Xavier. Uma forte chuva em 1918 destrói a casa. É uma casa simples, humilde, e em frente, praticamente em frente a essa casa, é um caso muito interessante, porque em 18 a casa cai e seu João Cândido, seu pai, constrói essa casa. E o Chico
vai sair dessa casa em 1947 devido ao seu cão Lorde sujar muito a casa. Então o cunhado do Chico dá um ultimato para a irmã dele, que era ele, o cunhado ou o cachorro com aquela sujeira. Então o Chico, para não prejudicar a irmã e a boa convivência com o cunhado, ele preferiu mudar para outra residência de uma sua irmã, a senhora Luísa. Então, por isso que eu coloquei aí casa de Chico Xavier, né? E não casa, mas era a casa onde ele residiu até 1947. Nós vemos aqui agora, quando o Emmanuel assume a missão de trabalhar com Chico Xavier ainda na juventude. Em maio de 1927, ele vai com sua irmã e o seu pai, aqui nós vemos a irmã dele e o pai dele, até a fazenda Maquiné, no município de Curvelo, em Minas Gerais. Emmanuel aparece pela primeira vez para Dona Carmen Perácio. Ele não apareceu para Chico Xavier. Só 3 anos depois é que ele aparece para o Chico. Então aqui nós vemos o seu João Cândido, da esquerda para a direita, o seu João Cândido, o pai do Chico, o marido da Dona Carmen Perácio, que era um médium curador, o espírito Emmanuel aparecendo para Dona Carmen Perácio, Chico Xavier tendo o primeiro contato dele com o espiritismo, onde ele pega aí o Evangelho, o livro dos Espíritos, né? Na mesa o Evangelho segundo o Espiritismo. Era uma residência onde tinha sessões mediúnicas com essa médium chamada Carmen Perácio. Foi praticamente ela que educou o Chico Xavier no Espiritismo. E à direita, a irmã dele, doente, que estava com um processo obsessivo violento, e que o único remédio que tinha era procurar essa médium, Dona Carmen Perácio. Então vamos avançar aqui para o próximo slide. Essa é a casa onde Chico Xavier, na Fazenda Maquiné, tomou conhecimento pela primeira vez do Espiritismo, na casa do casal Perácio. Ela fica numa fazenda em Curvelo, Minas Gerais. Lembra dessa casa? O caso Chico Xavier anterior que eu tinha comentado? Então aqui vocês vão perceber que nessa casa, o humilde Chico Xavier, aqui tem uma palavra errada, né? Na realidade é um humilde Chico Xavier. O Médio de Emmanuel, que é um filme realizado em 1950 por César Bournier, né? Nesse Centro Espírita Luiz Gonzaga, nós vamos mostrar agora um filme onde vocês perceberão a simplicidade que era esse Centro Espírita Luiz Gonzaga internamente, que era a casa de José Xavier, mas também à noite o Centro Espírita Luiz Gonzaga. Está aí o Centro Espírita Luiz Gonzaga, né? É um local muito simples, muito singelo, né? De telhas, as bancadas da mesa de sessão mediúnica, de preces, eram de madeira rústica, e aí também o chão, o piso do chão de tijolos. Então vocês veem que nesse ambiente Chico Xavier recebe os livros de Emmanuel da década de 30 e de Humberto de Campos, como Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Crônicas de Além Túmulo. Aí vocês veem a irmã do Chico com o seu marido, o Pachequinho, né? A turma que foi fazer a filmagem ali, brincando com a câmera, com a criança. Isso são imagens realmente muito especiais, inéditas, realizadas em 1950 pelo senhor César Bournier. Agora nós temos o mesmo Centro Espírita, pessoal, entrando
no Centro Espírita, já filmado em 1955. São cenas do filme Brilha uma Luz no Horizonte, de Lauro e Aparecida Michelin. Esse filme é de 1955. Vocês viram aí uma cena com Arnaldo Rocha, o marido da Memê, e a mesa simples. Essa mesa é a mesma que nós vimos na filmagem anterior. E aí o Chico recebendo essas pessoas. Aí a Geni Pena, a esposa de José Xavier, que havia desencarnado em 1929. Aí a dona Aparecida Michelin, a biblioteca de José Xavier, que era apenas aqueles jornais velhos, que o Chico não tinha livros, ele não tinha uma biblioteca de livros, tinha alguns jornais velhos que ele recebia, as pessoas mandavam para o Chico. Então nós temos aí vendo o Chico Xavier com 45 anos de idade, no Centro Espírita Luiz Gonzaga, o primeiro Centro Espírita. Olha lá os tijolos no chão, era o piso, Arnaldo Rocha, o marido de Meimei, e o jovem ainda, então jovem Chico Xavier, porque ele tinha bastante cabelo, muito contente com a visita desses irmãos de Arara, São Paulo, né? A visita do Lauro Michelin. Olha a cadeira simples, humilde, e a mesinha aí onde ele psicografou os livros na década de 30. E também na década de 40. Aí ele saindo do Centro Espírita Luiz Gonzaga, encontrando ali essa jovem é a sobrinha do Chico, ela desencarnou o ano passado, a Mary Jane, né, filha da Cidália. E aí algumas pessoas cumprimentando o Chico, vendo uma câmera sempre chama a atenção das pessoas, até hoje, né? Ali o Chico dando atenção para uma criança, e essas palmas aí vocês viram naquela foto. Então aqui nós vamos ver agora as décadas. Eu separei por décadas, porque cada década mostra a quantidade de livros filosóficos, livros reveladores, os livros sobre religião, né, da religião espírita, logicamente, o científico, os livros de consolação, as mensagens de consolação. Então, nessa década de 30 a 40, Chico recebe, os principais livros são esses: Parnaso de Além Túmulo, em 32, o livro Emmanuel, que é o primeiro livro do benfeitor espiritual dele, de Chico, onde ele praticamente se despede da Igreja Católica, inclusive relatando muitos casos que ele presenciou, onde ele tem a opinião sobre a Igreja Católica, com todo o respeito que ele tinha, mas ele relatou o que ele, como espírito, viu. Então esse livro é muito importante. O Consolador, há 2000 anos, A Caminho da Luz, 50 anos depois. Paulo Estevão, que esta semana, agora, no dia 8 de julho, completa 80 anos que o Emmanuel passou para Chico Xavier. Esse livro que é considerado a obra máxima de Chico, né? O próprio Chico deixou isso gravado. O Renúncia, que é um livro que conta muita coisa a respeito do Brasil, né, da Alcione, e o Ave Cristo. Então esses são os livros, né? Há 2000 anos, 50 anos depois, Paulo Estevão, Renúncia e Ave Cristo são os grandes romances de Emmanuel. A Caminho da Luz mostra sobre a civilização do homem na Terra e as civilizações de todos os planetas, de todos os países da Terra. É um livro extraordinário que nós vamos ter o prazer de exibir na semana de Paulo Estevão, o líder musical com Haroldo Dutra Dias, A Caminho da Luz. Humberto de Campos, Irmão X, que nessa mesma década de 30 até a 40, ele
ele dita para o Chico Palavra do Infinito, Crônicas de Além Túmulo, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Cartas e Crônicas e o Boa Nova, de 1941, quando ele narra os bastidores do nascimento do cristianismo. Luz Acima e Lázaro Redivivo. Esses livros são livros extraordinários que saem nessa década, onde a obra principal é o Boa Nova. Nós vamos agora assistir um pouco o prefácio desse Boa Nova, que o ator Lima Duarte gravou conosco. Oferecendo este esforço modesto ao ouvinte amigo, julgo prudente endereçar-lhe uma explicação quanto à gênese desses capítulos. Dentro deles, sou o primeiro a reconhecer que os meus temas não são os mesmos. Os que se preocupam com a expressão fenomênica da forma não encontrarão, talvez, o mesmo estilo quando eu escrevia. Em período algum, faço referências de sabor mitológico. E naqueles velhos amigos que, como eu próprio aí no mundo, não conseguem atinar com as realidades da sobrevivência, surpreendo, por antecipação, as considerações mais estranhas. Alguns perguntarão com certeza se fui promovido a ministro evangélico. Semelhante admiração pode ser natural, mas não será muito justa. O gosto literário sempre refletiu as condições da vida, do espírito. Em 1941, quando saiu o livro Boa Nova, um advogado insistiu com a família do Chico Xavier que poderiam ganhar dinheiro com a obra psicografada por Chico, porque assinava Humberto de Campos. Esse caso foi um caso muito rumoroso, até mesmo escandaloso na época, mas surgiu para que chamasse a atenção das pessoas para a obra de Chico Xavier, mas utilizaram justamente Humberto de Campos. Então, o que acontece? Houve um processo onde a família, através de um advogado, queria que a justiça convocasse o espírito de Humberto de Campos para que ele dissesse se a obra fosse dele, confirmasse e a Federação Espírita Brasileira passasse a pagar direitos autorais para a família. Se o espírito Humberto de Campos não confirmasse e dissesse que a obra não era dele, que a FEB parasse de publicar os livros e que Chico parasse de receber, de dizer que era uma farsa. E isso magoou muito o espírito Humberto de Campos. Mas, ao mesmo tempo, serviu para divulgar a obra do médium e do próprio Humberto de Campos. Então, o que acontece? Esse escândalo fez com que o Humberto de Campos, a partir do próximo livro, ele assinasse como Irmão X. Então, o Irmão X e Humberto de Campos é o mesmo espírito. Acontece que, com o sofrimento do espírito Humberto de Campos, o Emmanuel abre o mundo espiritual e o Humberto de Campos passa a ver a realidade da vida no mundo espiritual, ao ponto de, no seu próximo livro, chamar-se Lázaro Redivivo. E nesse livro, Lázaro Redivivo, fica bem claro para nós que estuda o Espiritismo que Humberto de Campos passa a ser um espírito espírita. Ele passa a defender o espiritismo, passa inclusive a questionar os espíritas pela falta de dedicação que eles têm ao espiritismo, porque o espiritismo é o evangelho. Redivivo. Em 1990,
o repórter Saulo Gomes levou o filho de Humberto de Campos até Chico Xavier, aqui para o encontro no Centro Espírita União, e o filho do Humberto de Campos Filhos, dá a sua versão do que aconteceu nos anos 40, quando ele tinha 13, 14 anos. Humberto de Campos, ainda em vida, declarou: "Não sou partidário de nenhuma seita religiosa. Deus, para mim, tem 1000 nomes e eu não sei o lugar em que ele está. Mas não admito a vida sem espiritualidade." Um fato curioso também merece registro. 2 anos antes de sua morte, o escritor, numa incrível premonição do que aconteceria com seu nome, comentou em uma de suas crônicas diárias no Diário Carioca o lançamento do livro Parnaso de Além Túmulo, psicografado por Chico Xavier. E foi então que escreveu: "Quero pôr de sobreaviso os poetas vivos contra os perigos que a todos nós ameaça, com a ideia que tiveram os mortos de volta a escrever neste mundo em boa hora abandonado por eles. Se eles voltam a nos fazer concorrência com seus versos perante o público e, sobretudo, perante os editores, dispensando-lhes o pagamento de direitos autorais, que destino terão os vivos que lutam hoje com tantas e tão poderosas dificuldades?" E foi o que aconteceu uns 10 anos após a sua morte. Começaram a aparecer os livros atribuídos ao espírito do meu pai, psicografados por Chico Xavier. A família não teria pensado em nenhuma ação judicial se essas obras fossem impressas em papel de imprensa com o intuito de divulgar a doutrina. Mas elas eram vendidas em brochuras, encadernadas ou até em coleção completa com uma estante de cerejeira. E nós movemos a ação não contra o Chico, que sempre respeitamos. O que aconteceu foi que o advogado escolhido por minha mãe não queria ganhar a causa, mas sim a notoriedade. Entrou com uma ação cível na qual pedia ao juiz que intimasse o espírito de meu pai a vir depor em juízo. O resultado foi aquilo que se viu. Mais alguns anos se passaram e a vida foi nos ensinando uma porção de coisas que só o tempo ensina. Inclusive, aquela constatação que se faz quando o materialismo se dilui diante de coisas mais importantes. Eu tive 2 encontros com o Chico e a emoção sentida de tão grande levarei comigo para o lado de lá. Junto dele tive vontade de repetir a deslumbrada exclamação que teve Gorky diante de Tolstói: "Vejam que homem maravilhoso existe na Terra." Quase 50 anos depois, em nome de uma família, veio cumprimentar e abraçar Chico Xavier. Doutor Humberto. Chico, muita alegria. Os senhores têm nesse instante o abraço de Humberto de Campos Filho, filho do grande escritor brasileiro. Então aí praticamente está selada a paz, né? O Humberto de Campos Filho já havia encontrado o Chico uma vez. Casa onde nasceu o Chico, lembra? Da casinha dele que caiu. Então, quando ele vai morar nessa casa, constrói-se em 1947, liderado por um espírito, o espírito do Ney Lúcio. Ele constrói no local onde caiu a casinha do Chico, constrói um novo centro espírita Luiz Gonzaga, a nova sede, né? No local, vocês veem aí em detalhe, e na rua São Sebastião, no local onde Chico nasceu, é construído esse centro espírita que está lá até hoje, tem poucas modificações. E nesse local, Chico recebeu uma quantidade enorme de livros, já a partir do dia 2 de abril de 1950, quando é inaugurado. Então, pode-se dizer que, juntando-se todos os livros do Chico, são mais de 500 livros, e 2 livros através de psicofonias e não psicografias. Nós vemos aí uma reunião do Centro Espírita Meimei, onde os espíritos comparecem, e essas gravações
nós restauramos para a posteridade. Então nós vamos ver agora o Centro Espírita Luiz Gonzaga no dia da sua inauguração, no dia 2 de abril de 1950, também filmado pelo Lauro Michelin e sua esposa, em cenas de 1955. Vamos assistir então um pouco dessas cenas internas. Sessão pública de psicografia. Aí o Chico conversando com os médiuns lá do Centro Espírita, o Luiz Gonzaga. Ele sempre dava toda a atenção, depois das sessões de psicografia para a receituário. Ele conversava muito, as pessoas levavam livros para o Chico psicografar. E aí nós vemos ele, com 45 anos de idade, psicografando o receituário do Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Dias da Cruz, que é um médico no final do século XIX. Vemos aí o Arnaldo Rocha, o marido da Meimei, o Zeca, o pai da Célia Diniz, esse jovenzinho, e a dona Geni ali, cunhada do Chico, ajudando ele nas psicografias. E ao lado, o Lico, pai da Célia Diniz. Daqui a pouco ele vai aparecer com mais detalhes. Esse filme é de 1955. E aí o Haroldo Dutra Dias da época, Newton Boechat, fazendo a palestra no Centro Espírita Luiz Gonzaga em 1955. Esse Newton Boechat é muito famoso no meio espírita, principalmente entre os estudiosos e entre os espíritas do Rio de Janeiro. Ele morava no Rio de Janeiro, embora, se não me engano, ele era de Juiz de Fora, mas a maior parte da sua vida, ele viveu no Rio de Janeiro. E aí o Chico Xavier psicografando receita do Dr. Bezerra, como eu disse, ou do Dr. Dias da Cruz. A água fluidificada, aí o Lico, Manuel Ferreira Diniz, o pai da Célia Diniz. Ele gostava muito de conversar com as pessoas, era de bom humor e ficava assim muito feliz com a presença das pessoas, né, que iam visitar ele no Centro Espírita Luiz Gonzaga e às vezes até mesmo na Fazenda Mudeiro, no seu trabalho. Agora nós vamos visitar o Centro Espírita Meimei, que foi fundado pelo Chico. O Centro Espírita, nesse local sim, saiu o Arnaldo Rocha, o marido da Meimei, né? E aí o Chico leva as pessoas para conhecerem o Meimei, que eles haviam inaugurado recentemente, para receber os espíritos. Na maioria, o Chico doutrinava os espíritos, os médiuns recebiam os espíritos, sofredores, alguns necessitados, e aí a irmã do Chico, na realidade a irmã do Chico, os dois filhos dela, e essa mocinha aí que desencarnou há pouco tempo, esse é o marido da Cidália, né, o cunhado do Chico, essa é a irmã do Chico, o Pachequinho, o cunhado do Chico, né? E agora você vai conhecer o André Luiz, o irmão de Chico Xavier, que deu o nome, emprestou o nome ao Dr. Carlos Chagas, porque ele não quis se identificar por causa do escândalo no Humberto de Campos, né? E aí o seu João Cândido, com sua filha, irmã do Chico, o pai de Chico Xavier, posando para a câmera. Então, Dona Carmen Perazzo, aquela jovenzinha que nós mostramos no quadro, né? Ela que educou o Chico na mediunidade, ela veio a pedido de Emanuel e da mãe do Chico, Dona Maria João de Deus. Ela e o esposo dela vêm para Pedro Leopoldo para fundarem com Chico o Centro Espírita Luiz Gonzaga. Isso em maio de 1927, em junho, julho, tá aí, eles vieram para Pedro Leopoldo.
José Hermílio Perácio, marido de Dona Carmen. Ele era um grande médium de curas. Tá? E aí o local onde Emmanuel aparece pela primeira vez para o Chico, em 1931, é quando Emmanuel, o Chico, avista. Lembra que eu falei que a Dona Carmen Perácio vê primeiro Emmanuel? Aí na Fazenda Modelo, onde ele trabalhou de 1931 a 1959. Ele recebeu vários livros nesse local, na hora do almoço, à noite, num grupo familiar, na casa do patrão dele, né, vamos dizer assim, o chefe dele. O patrão dele era o Ministério da Agricultura, que ele era funcionário do Ministério da Agricultura, mas o chefe dele, doutor Rômulo Joviano, eles montaram um grupo de estudos mediúnicos, onde renderam várias mensagens, vários livros. Daí o Chico Xavier, aos 45 anos, colegas de trabalho dele na fazenda. E aí, na década de 30 e 40, onde ele recebe vários livros, possivelmente esses livros eram recebidos lá naquele Centro Espírita Luiz Gonzaga, e aí também, porque o Chico não parava, na hora vaga ele trabalhava. Nessa casa que ele recebeu o Paulo Estevão, por exemplo, nós temos uma declaração da colega dele, né, da filha do Dr. Rômulo, a Wanda Joviano, onde ela relata que esses livros foram organizados pela família Joviano, pelo Dr. Rômulo, pela esposa dele, Dona Maria. E aí vocês veem o escriturário Chico Xavier trabalhando na sua, possivelmente a sua Remington, a sua máquina de escrever. E agora vocês vão ver o relato dos irmãos dele. André, vou te falar, eu estou vendo tudo como um cinema, tudo colorido. Os personagens daquela época. Eu estava lá, André. Renúncia, que eu saía chorando de ver as cenas que apareciam na frente dele, da época, daquele tempo de Alcione. Ele chorava muito, saía chorando, 2 horas da madrugada. Quando ele estava escrevendo aquele livro, Paulo Estevão, foi na Fazenda Modelo, né? Eu chegava da fábrica à meia-noite, meia-noite e meia, ele estava chegando lá da fazenda. E me contando as histórias que acontecia lá com ele, num pequeno quarto, né, que ele escrevia. Ele escreveu esse livro lá no Fazenda Modelo. E assim foram muitos casos que ele me contava, eu ficava encantada. Mas você não tem medo? Não pode ter medo não, Dália. É isso. A gente não pode ter medo. São criaturas que nos ajudam. Emmanuel escreveu depois: o autor pretende oferecer todos os detalhes possíveis de sua permanência numa colônia de transição, que é o nosso lar. Entre milhares de colônias dessa natureza e diversas entre si, quanto aos pormenores da organização que rodeiam a Terra. Olha uma revelação de Emmanuel, contando que há uma quantidade enorme de
colônias espirituais em torno da Terra, que é onde se abrigam os espíritos da Terra quando vão retornando para o mundo espiritual. Muitos deles depois vão para planos mais elevados, mas são nessas colônias que nós acordamos, geralmente num hospital, com a presença de um familiar que já partiu antes. Isso fica bem claro na obra de André Luiz. Se vocês leem não só O Nosso Lar, mas outras obras conhecidas como A Vida no Mundo Espiritual, irão perceber esses relatos. Que essa é a ciência espírita, é a ciência sendo revelada pelo Espiritismo. Não é a ciência acadêmica. A ciência acadêmica, quando se interessa por esse assunto, fica deslumbrada com os relatos do André Luiz através de Chico Xavier. Então é nessa data de 7/7/43 que ele começa a trabalhar. O André Luiz escreveu esses livros extraordinários: A Vida no Mundo Espiritual, Revelação Científica, sobre os EQMs, as experiências quase-morte, isso ainda nos anos 40 e 50, só a partir dos anos 70 é que essas experiências quase-mortes, a ciência acadêmica começou a pesquisar e encontrar exatamente os relatos que o espírito André Luiz relatou para Chico Xavier. E como somos recebidos depois da nossa desencarnação, como eu disse, por familiares queridos que já nos antecederam. Então, a obra do André Luiz é de extrema importância para quem quer conhecer esse mundo. Nós fizemos, na mesma época, 1978, quando nós entramos no Espiritismo, nós descobrimos esse filme que foi feito para a televisão americana, chamada Beyond and Back, de 78, baseado em pesquisas científicas, onde eles relatam, sem conhecer o Espiritismo, sem conhecer a obra do André Luiz, exatamente o que havia dito André Luiz 30, 40 anos depois. Nós cuidamos desse filme aqui no Brasil, alguns anos depois, e vocês vão ver cenas relatadas por pesquisas científicas, mas que são exatamente igual à relatada nos livros do André Luiz. After the X-ray room, the next thing I remember was waking up in a small room and seeing a little lamp burning on an end table. All I could think of was the train. I had to make that train. I jumped out of bed and looked around for my uniform. Then I happened to look back toward the bed. Someone else was in it. The same bed I'd just gotten out of. How'd he get there? I was just in that bed a minute ago. Then in the dim light, I saw the gray skin of his arm, a lifeless hand. Whoever it was, he was dead. There was a fraternity ring on one of the fingers exactly like mine. My head began to spin. What was going on here? Was that me? Was I lying dead in that bed? It must have been a nightmare, or maybe it was the sedatives they'd given me. I prayed I was hallucinating. I ran to the door and looked back again, but he was still there. It couldn't be my body. Was I going crazy? I hurried out into the hall. An orderly was coming right at me. I hollered at him, "Hey, look out!" He seemed to go right through me. What's happening here? Then I found myself in darkness. Where was the hospital?
Where was I? I was floating through the air above a town. And then another moment later, I was on a city street. I just wanted to know if I could feel something, anything. I reached out my hand to touch the telephone pole, but my hand couldn't make contact with it. That body on the bed back at the base hospital was mine. Somehow, we'd become detached. I had to get back to it. Hey. I raced through the halls of the hospital, trying to find that little room. Wait, no one seemed to see me. Doctor! Finally, I found my room. And there was the body. Could it really be mine? I tried to pull off the sheet, but I couldn't grab it. I had no substance, it was true. I was dead. Is this what death is? Without warning, the room began to fill with light. There was no word to describe a brilliance that intense. But it wasn't just light, it was a feeling of warmth, of love completely overwhelming me. I wanted to lose myself in it forever. Then I was squeezing through a cramped, warm tunnel. Someone reached in and gently pulled me. After that, my whole life flashed before me. More than that, really. I was reliving every moment of it. Every sight, every smell, every sound. Seeing, feeling it. Then the light seemed to speak to me, but I heard no voice. It said I was in the presence of the Son of God, and he was asking me what I'd done with my time on earth. All of a sudden, I knew everything I'd ever done was meaningless. I knew now I was dying, and I wanted more of a chance. I pleaded that I was too young to die yet. Then the voice said that no one is too young to die. After that, the light blazed so brightly I couldn't see anything anymore, until I found myself in another dimension. I really don't know how to explain it, but another world existing parallel to ours, like a photograph with a double exposure. Then I found myself in a room with some futuristic lab equipment and lasers and computer banks, and this was 20 years before they were even invented. I was in another time. Suddenly, I was shot out of that unearthly room and into space. I could see a city, not of steel and glass, but a city made of light. The buildings, the streets, everything was constructed of light. You can check for yourself, Doctor. I swear I heard him. He's breathing. But he was dead. You checked him. We both checked him. He's been dead for 9 minutes. A few weeks later, they were ready to discharge me from the hospital. All I could think of was what I had experienced. I was confused, troubled. I couldn't wait to be alone in that room so I could have a look at the chart. And there it was, in print. It was official. Private Paul Kelly died December 20th, 1943. André Luiz escreveu essa obra maravilhosa, Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, No Mundo Maior, Libertação, Entre a Terra e o Céu, Nos Domínios da Mediunidade, Ação e Reação, Evolução em Dois Mundos, Mecanismos da Mediunidade, Sexo e Destino, e A Vida Continua, que é o último livro. Então, o primeiro é o Nosso Lar, de 1944, e o A Vida Continua, de 1968, que os dois foram transformados em filmes, né? Então, vamos aqui avançar um pouco mais. Esse é um período extraordinário. Humberto de Campos,
escreveu 15 livros e dezenas de contos esparsos através de Chico Xavier. Qual é o assunto do Humberto de Campos? Filosofia, história, ciência, religião, revelação do mundo espiritual. Dá-se a impressão, ou fica bem claro, eu posso até dizer que fica bem claro para o pesquisador, que Humberto de Campos, tudo que ele relata em seus livros, ele teve acesso aos originais, possivelmente levado por Emmanuel, porque é o Emmanuel que convida ele após a sua desencarnação em 1934 para continuar escrevendo as suas crônicas que ele escrevia nos jornais carioca. Então ele tem acesso, são livros extraordinários que nos faz muito bem, nos educa no Evangelho e na história da filosofia também. Os livros de Humberto de Campos são maravilhosos, eu recomendo a toda pessoa, mesmo não espírita. E aí os livros que ele psicografou, né? Palavra do Infinito, de 1936, Crônicas de Além Túmulo, em 1937, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, em 1938, Novas Mensagens, em 1939, Boa Nova, em 1941, e Reportagem de Além Túmulo, em 1943, como Humberto de Campos. Então, esses livros foram recebidos naquele Centro Espírita Luiz Gonzaga I, né? A primeira sede própria. Você imagina naquele local simples, com chão de tijolo, com o telhado ali à vista, né? Depois do caso Humberto de Campos, quando surge o caso Humberto de Campos, foi em 1944, ele então assina como Irmão X. Aí ele vem com um livro chamado Lázaro Redivivo. Ou seja, o próprio nome, né? Quer dizer, ele renasceu. É como aquela parábola de Jesus, não é? Sobre o Lázaro. Aí o Emmanuel pede para que ele escolha um outro nome para evitar problema para o Chico e para a Federação. Então como ele tinha uma coluna nos jornais chamado Irmão XX, né, Conselheiro XX, então agora ele não é mais um conselheiro, ele é o Irmão X. Então, a partir de então, ele começa a assinar como Irmão X, e aí você tem mais aí Lázaro Redivivo, Luz Acima, Pontos e Contos, Contos e Apólogos, Contos desta e de outra vida, né? Crônicas, Cartas e Crônicas, Estando da Vida, enfim, a obra de Humberto de Campos, ele relata a história da humanidade universal, inclusive do mundo espiritual, antecipando algumas passagens do Evangelho. É uma coisa extraordinária essa obra do espírito Humberto de Campos. Fica bem claro essa impressão nossa. Na década de 50, 60, chegam os livros para comemorar os 100 anos do Espiritismo. Religião dos Espíritos, que está ligada ao Livro dos Espíritos. Seara dos Médios, ligada ao Livro dos Médios. O Espírito da Verdade, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Justiça Divina, o Céu e o Inferno. Depois também sai Palavra de Vida Eterna, Pensamento e Vida, Livro da Esperança, Estudo e Vida. Esses livros saem na década de 50, comemorando os 100 anos do Espiritismo. E também acontecem as famosas materializações lá em Pedro Leopoldo. Aí quando se materializa vários espíritos, e nós estamos dando destaque para Meimei e Emmanuel, que é quem testemunhou, relata que eles apareciam dessa maneira, iluminados,
e inclusive conversando com as pessoas. Nós temos um documentário sobre isso. São as materializações dos espíritos. Depois o Emmanuel proibiu, pediu para que não se fizesse mais, porque as pessoas que assistiam, no outro dia ela estava no bar tomando cerveja, não mudou sua vida, né? Então o Emmanuel falou que a função do médium era o livro e não as materializações. Eles não precisavam demonstrar. E aqui nós chegamos na década de 40 ainda, né, com a coleção Fonte Viva do Emmanuel. Esses livros são extraordinários, os livros do André Luiz, como eu disse, né, e os livros da codificação. E é muito importante esse livro Espírito da Verdade, de 1961, né, porque ali ele vem os espíritos agradecendo, fechando as comemorações do primeiro centenário do Espiritismo. Eles assinam esse livro, Espírito da Verdade. Bezerra de Menezes, André Luiz, Caiba Schutel, Anália Franco, Eurípides Bassanufo, Hilário Silva, Meimei, Emmanuel e outros espíritos, agradecendo a Allan Kardec, agradecendo a Jesus pela doutrina espírita, está completando 100 anos, né, em 1957. Então é um período riquíssimo da obra máxima de Chico Xavier, que é editada pela Federação Espírita Brasileira. Esses são os principais livros, em 1957. Né, e aí o benfeitor, essa coleção Fonte Viva, né, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz, Fonte Viva e Ceifa de Luz, que saiu um pouco depois. Então, o benfeitor faz esse trabalho extraordinário. No fim dos anos 60, inicia-se o período das cartas familiares, ou cartas consoladoras. Hoje nós temos alguns médios que recebem essas cartas. Eu conheço, eu atesto como 100% autêntica o médium Orlando Noronha Carneiro. Os outros eu não conheço, então não posso dar a minha opinião. O Orlando, eu dou minha opinião e confirmo que ele é o grande médium das cartas consoladoras, foi inclusive orientado por Chico Xavier durante muitos anos, e ele segue rigorosamente os conselhos, as orientações de Chico Xavier. Biógrafos. Chico Xavier tem mais de 200 biógrafos. Nós estamos aqui destacando o professor Clóvis Tavares, da Escola Jesus Cristo de Campos dos Goytacazes, que foi seu maior amigo desde 1939, 38, 39, ele convivia com Chico, ainda os dois jovens, não é? Ele era o noivo da Nina Aroeira, e que ela pede para que ela funda a Escola Jesus Cristo no mundo espiritual e pede através de uma médium praticamente analfabeta, conversando em inglês com ele, que era como eles conversavam na escola, para que funde também a Escola Jesus Cristo aqui na Terra. Chico Xavier teve várias obras suas adaptadas para novela, teatro e cinema. Veja bem, 11 filmes foram realizados sobre ou com Chico Xavier. Nenhum brasileiro tem isso. Nenhum despertou esse interesse, né, dos escritores, dos dramaturgos, para poder colocar a obra de Chico Xavier nos palcos, né, ou nas grandes telas, ou na telinha de televisão. Então vejam que até isso Chico Xavier nós temos aí adaptado para a arte. Os programas jornalísticos sobre Chico Xavier, ninguém pedia, nenhum espírita pagava, ou pedia, ou encomendava. Era o interesse do Departamento de Jornalismo, das emissoras de televisão brasileira, que tinham interesse no fato Chico Xavier, onde Globo Repórter foi feito sobre ele, programas especiais sobre Chico Xavier,
E os famosos pinga-fogo de julho e dezembro de 1971, que este ano faz 50 anos do pinga-fogo. Existe espiritismo antes e depois do pinga-fogo. Para vocês terem uma ideia, a importância da imprensa na vida de Chico Xavier. Não a imprensa de entretenimento, a imprensa de fofoca, daquela que nós conhecemos como a cultura inútil, mas os departamentos de jornalismo de todas as emissoras de televisão, todas, sem exceção, fizeram programas jornalísticos sobre Chico Xavier. Então, a importância de Chico é muito importante, né, para nossas vidas. A vida dele é muito importante para nossas vidas. Quando ele vai no Pinga-Fogo, ele é homenageado por várias capitais, grandes cidades, com título de cidadania. Mais recentemente, nós tivemos aí a inauguração da rodovia Chico Xavier, que liga Uberaba a Uberlândia. São quase 100 quilômetros, né, de estrada, uma rodovia de dupla mão, com o nome de Chico Xavier. Ele recebendo aí do Dr. Lauro Péricles Gonçalves, de Campinas, na época, em 1974, recebendo o título de cidadão campineiro. Depois, em Minas Gerais, a Rede Globo fez uma enquete com seus ouvintes, seus telespectadores, para votarem no mineiro mais importante do século. Então, os mineiros escolheram Chico Xavier, não Pelé, não Santos Dumont, não Juscelino Kubitschek e outros ilustres mineiros. Não que esses não sejam merecedores da nossa admiração e respeito, mas os mineiros votaram Chico Xavier, o mineiro do século. E mais recentemente, em 2012, a BBC de Londres, num concurso para o maior nome de um país, né? Aqui o SBT comprou os direitos para fazer esse programa aqui no Brasil. Houve uma prévia e ali o Chico Xavier disputou com grandes personalidades da política, da arte. Vocês vão ver agora a senhora que fez a defesa de Santos Dumont. Ela fez um vídeo especial, né, defendendo Santos Dumont. Tinha lá o príncipe da realeza brasileira defendendo a princesa Isabel, se não me engano, a sua tataravó, e o Saulo Gomes defendendo Chico Xavier. Ganhou Chico Xavier, a população brasileira considerando Chico como o maior brasileiro de todos os tempos. Então, a nossa querida Laurete Godoy, ela fez um vídeo para explicar, dar a opinião dela depois a respeito de Chico ter ganho, né, o prêmio de maior brasileiro de todos os tempos. Com o texto A Vitória do Amor, rendo homenagens a Alberto, Isabel e Francisco, 3 ilustres cidadãos brasileiros. No final de 2011, o Sistema Brasileiro de Televisão deu início a uma votação pela internet para escolher candidatos a um programa que elegeria aquele que fez mais pela nação e que se destacou pelo seu legado à sociedade. A eleição foi encerrada ao ser atingido 1 milhão de votos, conferidos a pessoas que se destacaram na política, religião, artes, esportes, ciência, etc. Baseado em um programa da emissora BBC de Londres, em 2012, o SBT lançou o programa Maior Brasileiro de Todos os Tempos, que teve 12 edições e foi apresentado pelo jornalista Carlos Nascimento.
disputaram o título as 12 primeiras celebridades dentre as 100 mais votadas. Defendidos por embaixadores, 2 personagens eram confrontados semanalmente e, para a disputa final, classificaram-se Princesa Isabel, Alberto Santos Dumont e Francisco Cândido Xavier. Afinal, quem são os brasileiros? Isabel, Alberto e Francisco. Isabel nasceu no Rio de Janeiro, no dia 29 de julho de 1846. Primeira filha de Dom Pedro II, imperador do Brasil, tornou-se herdeira do trono. A princesa deliciava-se nas férias que passava em Petrópolis ou Cidade de Pedro, onde estava localizada a residência de verão do imperador. Isabel casou com o francês Gaston de Orleans, o Conde de, também de família real. Como regente do Império do Brasil, em maio de 1888, foi da linda Petrópolis que ela desceu para o Rio de Janeiro a fim de sancionar a Lei Áurea que aboliu a escravidão no Brasil. Mulher de pensamento arrojado, defendeu o voto feminino, a reforma agrária, foi a primeira senadora do Brasil e grande figura feminina da vida política brasileira. Com a proclamação da República, passou a residir na França. Porém, o coração da princesa esteve sempre voltado para o Brasil, pátria querida, onde ela desfraldou com alegria e coragem a bandeira do amor à liberdade, para debaixo dela abrigar milhares de escravos africanos. Quando vivia em Paris, muitas vezes Isabel olhou para o céu e viu lá em cima, presa à barquinha de um balão, uma flâmula verde-amarela, a informar que ali estava um cidadão brasileiro. Esse homem, considerado na época o maior esportista da América do Sul, era Alberto. Ele nasceu em Minas Gerais, no sítio de Cabangu, distrito de João Gomes, no dia 20 de julho de 1873. A genialidade de Alberto aflorou no Brasil, mas foi em Paris que frutificou. Lá, ele conquistou o espaço aéreo, deu dirigibilidade aos balões, inventou o avião e, como herói de 2 países, França e Brasil, recebeu diversos prêmios e honrarias, com seu invento aperfeiçoado, gerando outros aparelhos mais potentes. O pequeno Alberto permitiu que o mundo material fosse totalmente descortinado. Ele desfraldou com galhardia a bandeira do amor à ciência. Enquanto Alberto brilhava em Paris, nascia Francisco no Brasil, na cidade mineira de Pedro Leopoldo. Era dia 2 de abril de 1910. De família numerosa, pais muito pobres, Francisco não recebeu a educação primorosa de Isabel, nem pilotou balões como Alberto. Sua estrada, desde os primeiros trechos, foi marcada por orfandade, lágrimas, humilhação, castigos, sofrimento e resignação. Como era judiado o pequeno Francisco, mas em compensação, ele possuía o dom de ver cenas que os outros não viam. Tinha uma linda missão a cumprir. Aos 17 anos de idade, foi apresentado ao Espiritismo, doutrina codificada por Allan Kardec, e transformou-se em um dos maiores médiuns que se tem conhecimento. Francisco possuía asas fortalecidas pelo Evangelho de Jesus, que lhe concediam a liberdade de voar para um mundo fascinante, maior e desconhecido. Os extraordinários e irrefutáveis recursos mediúnicos de Francisco
permitiram que lhe fosse desvelado o plano espiritual, e ele, incansavelmente, se encarregou de revelá-lo à humanidade por meio de centenas de obras literárias. Se Alberto foi herói de 2 países, Francisco, o Chico Xavier dos brasileiros, foi honrado em 2 mundos, o visível e o invisível. Ele desfraldou com obediência, fé, perseverança, disponibilidade e integridade a bandeira do amor pelo amor. Por coincidência, no dia 3 de outubro de 2012, data em que Allan Kardec completaria 208 anos, com 71,4% dos votos, Francisco Cândido Xavier foi eleito o maior brasileiro de todos os tempos. Diante desse fato, concordo com Albert Einstein quando disse: coincidência é a maneira que Deus encontrou para permanecer no anonimato. Podemos concluir, então, que nesse confronto de heróis da história brasileira, o amor de Francisco venceu a liberdade de Isabel e a ciência de Alberto. A bela vitória do amor visto por 3 prismas: Isabel, Alberto e Francisco. Tá aí, amigos, o livro, o filme produzido pela nossa Laurette Godoy. Chico Xavier deixou uma quantidade enorme de discípulos. Esses discípulos divulgam a obra e o legado do médium brasileiro. Várias editoras foram criadas para dar suporte e editarem livros de Chico Xavier. Então aqui nós temos aí a FEB, que é a principal editora dos livros de Chico, a LAC, a Comunhão Espírita Cristã, o GEM, que é o Grupo Espírita Emanuel, o ID de Araras, o André Luiz, né, do Grupo Espírita André Luiz, o CEL, que é da Cultura Espírita União, a União Espírita Mineira, Vinha de Luz, Casa de Memórias e Lembranças de Chico Xavier, e outras editoras, Editora Pensamento, enfim. Todas essas editoras editaram o livro do Chico e a maioria continua divulgando. Pessoas como o Dr. Elias Barbosa, né, a dona Nenê Luoto, Clóvis Tavares, a doutora Marlene Nobre, a Célia Diniz, a Donda, lá em Uberaba, continua aí divulgando, preservando, junto com Eurípides, a obra de Chico Xavier, o legado de Chico Xavier. Então tem... E aí Chico Xavier é também alvo de muitas críticas na internet, nas redes sociais. Infelizmente são pessoas que não entendem, não compreendem e opinam sobre o médium sem tomar conhecimento da grandiosidade dele como um cristão verdadeiro, né? Como Chico Xavier é paz, é amor. Os livros de Chico Xavier trazem maior contribuição para o aperfeiçoamento moral e intelectual do homem, nos princípios do cristianismo primitivo e do espiritismo, como filosofia, ciência e moral cristã. Eu vou pedir licença para os nossos irmãos para agora ouvirmos a prece final, rogativa pelo Espírito Emmanuel, recebida por Chico Xavier através de psicofonia, no ano de 1955, no Grupo Espírita Meimei. Chico Xavier recebe o benfeitor, o seu benfeitor e o benfeitor de todos nós, o evangelista. Eu considero Emmanuel um verdadeiro evangelista. Sua obra diz isso, onde ele, através de Chico, faz uma rogativa a Jesus, nosso Mestre e Senhor,
para que todos nós tenhamos paz, amor, à família, a nós mesmos e a Deus, nosso Pai. Senhor Jesus, agradecendo-te o amparo de todos os dias, eis-nos aqui, de coração ainda em súplica, no campo de serviço em que nos situaste. Dá-nos consciência da responsabilidade com que nos enriqueces o destino. Auxilia-nos para que o suor de cada dia nos alimente o lume da fé. Não admitas que o verme do desalento nos corroa o ideal. Ajuda-nos para que a ventania da perturbação não nos inutilize a sementeira e ensina-nos a converter os detritos do temporal em adubo que nos favoreça a tarefa. Mestre divino, ao redor da leira que nos confiaste, voejam pássaros de rapina, tentando instilar-nos o desânimo ao coração. Não longe de nós, flores envenenadas deitam um capitoso aroma, convidando-nos a repouso inútil, e aves canoras da fantasia, através de melodias fascinantes, concitam-nos a ruinosa distração. Socorre-nos a vigilância para que não venhamos a cair. Dá-nos coragem para vencer a hesitação e o erro, a sombra e a tentação que nascem de nós. Auxilia-nos a compreender os tesouros do tempo, a fim de que possamos multiplicar os créditos de conhecimento e de amor que nos emprestaste. Divino amigo, sustenta as nossas mãos no arado de nossos compromissos, na verdade e no bem, e não permitas, em tua misericórdia, que os nossos olhos se voltem para trás. Que a tua vontade, Senhor, seja a nossa vontade, agora e para sempre. Assim seja. Desejando-vos muita paz, rogamos ao nosso Pai Celestial, nos proteja, meus amigos, e nos abençoe nos deveres esposados. É a oração rogativa do vosso companheiro e servidor de sempre, Emmanuel. E queria agradecer aos irmãos que permitiram que hoje estivéssemos nessa data tão importante, fazendo essa live, para que vocês tenham um pouquíssimo da vida deste homem que desceu à terra das esferas crísticas para nos educar. Agora vou deixar com vocês o nosso irmão Kleber para fazer a prece final de agradecimento a Deus, a Jesus, que é o nosso
guia espiritual que nos educa com a sua obra e com o Evangelho que todos nós amamos. Muito obrigado.